Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Adam Amâncio, sou beauty artist e colorista profissional e eu tô aqui para ajudar você, cabeleireiro iniciante ou não, a conquistar e entregar a cor perfeita. E o que é a cor perfeita, Adam? Cor perfeita é quando você entrega o resultado que você quer, que a sua cliente deseja, e você vai além disso. Então você entrega um cabelo saudável, você entrega um cabelo que mesmo depois do salão, esse cabelo tá bonito e essa cor tá incrível. Isso é entrega de cor perfeita. Hoje eu quero trazer um tema aqui para o canal e para vocês, para a gente discutir sobre tabela de cor. Tabela de cor é um item necessário no nosso dia a dia, mas todo mundo sabe que a tabela de cor ela assusta. Eu, principalmente, quando eu não tinha conhecimento sobre cor, o que acontecia? Eu tinha um pouco de receio de mostrar a tabela de cor para minha cliente. Porque quando você chega com a tabela de cor para a cliente olha aquele tanto de cor, para ela aquilo é incrível. Mas para você, para nós profissionais, quando a gente tá no início e não tem muito conhecimento, isso dá muito medo. Por que dá medo? Porque eu não tenho conhecimento suficiente para entender realmente todos aqueles tons. Vai que essa cliente me pega um tom que eu não vou conseguir entregar. Já passou por isso ou não? Se você já passou, tá tudo certo, todo mundo passa, eu passo, eu já passei, tá? Por alguns momentos em que a cliente olhou para aquela cor, justo aquela cor, que eu falei, não escolha essa. E aconteceu, e ela escolheu aquela. Mas aí vem a questão do conhecimento, né, gente? A questão do conhecimento, que eu sempre falo sobre isso, né? Vamos conhecer. Então, hoje eu trouxe duas tabelas de cor aqui, que eu tenho, pra gente dar uma comparada nos tons, pra gente conhecer um pouco melhor sobre isso, né? Pra gente estudar. E olha que interessante, nós vamos estudar em cima de uma tabela de cor, ou seja, muito fácil, né? É uma tabela de cor que provavelmente você tem acesso fácil a uma tabela de cor. Eu trouxe duas tabelas que tem uma certa diferença muito grande entre elas. Duas diferenças assim bem grandes. A primeira diferença é as tonalidades de nuance. Ou seja, uma tem nuance com números diferentes da outra, tá? E um outro item muito importante, a diferença de tom, né? Em cima da mesma base. Então, vamos supor, eu vou pegar uma base 631 de uma marca e a base 631 de outra marca, tá? E eu vou comparar essas duas cores. Será que é a mesma cor de uma marca para outra? Ou muda? Já parou para pensar nisso? Talvez, posso estar errado, hein? Mas talvez você não tá entregando os melhores resultados porque você ainda não conhece o suficiente da marca que você trabalha. Então já fica aí a minha primeira dica do vídeo, tá? Conheçam a marca que você vai trabalhar. Então escolha uma marca que tenha cores, né? Que tenha uma gama de cor, que está dentro do que você precisa. E conheça essa marca. O que é conhecer essa marca? Vou até marcar aqui, ó, para vocês. O que é conhecer essa marca? Primeiro ponto, entender qual a base dessa cor. Qual a base que essa marca usa? Essa marca, ela usa uma base violeta ou ela usa uma base marrom? Vocês sabiam que tem isso? O que acontece? Todas as cores, elas têm uma base, tá? Dependendo da marca, isso muda. Engraçado isso, né? Então, por exemplo, eu posso usar uma base 5 de uma marca que tem um fundo marrom. E a outra marca é também um 5, ou seja, é um castanho claro. Mas essa base, a base de montagem dessa cor é violeta. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que quando eu aplicar essa base número 5, eu vou ter resquícios de violeta. E da outra eu vou ter resquícios de marrom. Qual que é melhor? Você que vai definir, tá? Eu prefiro trabalhar com as bases que tem, com as cores, né? Com as colorações que tem base no marrom, porque o marrom é uma cor neutra. Então, é muito mais fácil da gente conseguir equilibrar os tons, tá? Quando a gente trabalha, mais trabalho com outra marca que tem o fundo violeta. Então, você tem que conhecer. Vamos lá. Então, o que acontece? Por que eu tenho que saber disso? Vamos supor que você vai fazer um retoque de raiz de um cabelo que tem mechas, tá? E aí você vai fazer lá a coloração. E aí você usa, uma suposição, tá? Você usa o número 5 como base dessa coloração. Essa coloração, ela tem base na sua formulação violeta. O que acontece? O risco de você criar uma nuance ali
arroxeada na emenda desse reflexo é muito grande, tá? Ada, mas e se a base for marrom? Não corre esse mesmo risco? Corre. Só que o risco é muito menor. Por 2 motivos. Porque nós estamos trabalhando com um pigmento neutro, tá? E porque a gente consegue equilibrar melhor essas 2 cores. Quando eu trabalho com um pigmento violeta, eu tenho uma rapidez, né? É muito rápido, às vezes não dá nem tempo. Então tomem cuidado, tá? Então o primeiro ponto, entenda qual a base da coloração que você está usando. Eu sou a favor, gente, eu sempre digo isso nas aulas, né? Eu sou a favor de você tem que usar a cor e a marca que mais te favorece, em todos os sentidos. Valor, cobertura, desempenho dessa coloração. Então, não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, usa essa marca. Você tem que definir qual a melhor marca para você trabalhar aí onde você está, tá? E conhecer o máximo disso para você entregar os melhores resultados. Toda marca tem os seus segredos e o profissional tem que conhecer um pouco desses segredos, tá bom? Então, primeiro ponto, entender qual a base, tá? Segundo ponto, identificar qual a mistura. Qual a mistura dessa coloração? Eu tenho uma mistura que ela é 1:2 ou ela é 1:1? Então, ela é 1:2 ou 1:1? O que significa isso? 1:2 significa que eu tenho uma medida de massa de coloração e 2 medidas de oxidante. Ou eu tenho uma medida de massa de coloração e uma medida de oxidante. Isso muda de marca para marca, tá? Normalmente, as marcas que ela tem na sua composição maior teor de amônia, ela costuma ser 1:2, 1 de massa, 2 de peróxido. Quando a coloração ela não tem tanto teor de amônia, tá? Ela tem um teor de amônia um pouco mais baixo, ou seja, isso é muito legal, né, pro cabelo. Então você tem 1:1, 1 de massa e 1 de teor de peróxido, tá? Teor não, 1 de medida de peróxido. O que acontece aqui, ó? Se eu tenho 60 gramas, eu vou ter 120 ml de peróxido. Se eu tenho 60 gramas, eu vou ter aqui 60 ml de peróxido, tá? Então, é um ponto importante que muita gente esquece, né? Esquece de entender esse ponto aqui, ó, tá? Esse aqui todo mundo esquece. Esse daqui, ó, tá? Esse daqui tem até alguns vendedores que não sabem dizer qual que é a base da coloração. Mas tem que perguntar. Se o vendedor não souber, você vai na tabela de cores que provavelmente vai ter alguma informação, tá? Esse daqui tem que saber, não tem jeito, porque aqui depende, né? A gente depende dessa mistura aqui para entregar o resultado perfeito. Já parou para analisar aí se você está fazendo as medidas certas? Coloração é isso, tá? Coloração, descoloração. Quando a gente fala em cor, nós estamos falando em equilíbrio. Vou até anotar aqui para vocês, ó. Quando a gente está falando em cor, em criar cor, nós temos um simples objetivo: equilibrar. Eu vou equilibrar os tons, eu vou equilibrar a coloração com o peróxido, eu vou equilibrar o pó descolorante com o peróxido, eu vou equilibrar os tons na tonalização, eu vou equilibrar os tons que tem nesse cabelo. Tá? Então, o nosso objetivo principal quando a gente vai criar uma cor é o equilíbrio. Coloquem isso aí, hein? Equilíbrio para criar cor. Então, ter precisão nas medidas é essencial. Então, por isso que você precisa entender qual é a medida dessa coloração, tá? Quanto que eu posso colocar de peróxido, quanto que eu posso colocar de massa, ok? Bom, então vamos seguindo. Eu trouxe 2 marcas, né? Que são marcas super conhecidas no mercado, são marcas super boas, tá? Super ótimas, tem um desempenho incrível. Eu uso as 2 marcas, inclusive, e eu quero comparar. A comparação aqui hoje é só pra gente identificar o quê? Qual a diferença de tom de uma marca para outra. E para vocês identificarem como muda, como é importante a gente ter essa noção de que realmente muda, tá? Então eu vou começar
com altura de tom. O que é altura de tom mesmo? Coloca aí nos comentários. O que é altura de tom, né? Altura de tom, gente, ó, são as bases, tá? Eu tenho altura de tom do 1 ao 10. São as bases: preto, castanho claro, loiro escuro, loiro super claro, por aí vai, tá? Eu tenho o 12, que é uma linha especial. É altura de tom? Sim, mas é uma linha especial. Por que ela é especial? Porque na formulação do 12, nós temos ativos que clareiam em maior escala do que uma coloração normal, tá? Então, nós sempre vamos levar em consideração que a altura de tom é do 1 ao 10, tá? O 12 é uma coloração especial. Quando eu falo do 1 ao 10, eu tô falando antes do ponto e da vírgula, beleza? Então, a altura de tom, eu tenho o ponto aqui, é esse número aqui, ó, tá? Eu tenho do 1 ao 10. Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, de forma bem, assim, prática, os tons, tá? Eu tenho aqui na minha tabela essa primeira fileira, deixa eu aproximar aqui pra vocês, essa primeira fileira, que eu tenho a altura de tons. Então, eu começo aqui de baixo com o número 1 e eu termino aqui em cima, nesta marca, com o número 9. Por que que nessa marca específica eu só tenho até o 9, Adam? Por quê? Como assim? Já nessa outra marca que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho aqui, ó, nessa primeira cartelinha, eu também tenho a altura de tons, mas eu tenho do 1 ao 10. Então, nós temos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Por quê? Por que que nessa marca eu tenho do 1 ao 9 e nessa marca eu tenho do 1 ao 10? Qual que é a diferença? Primeira diferença aí, né? Essa marca aqui, tá? Ela garante ao profissional, mediante as suas misturas, que do 1 ao 9 eu tenho cobertura total de brancos. Cobertura total de brancos. Do 1 ao 9. Correto? Eu tenho 10 nessa tabela? Eu tenho. O 10, ele tá justamente aqui, ó. Eu tenho altura de 10. Por que que o 10 está nessa parte de clareadores e não na parte de bases? Simplesmente porque essa marca, ela garante ao profissional que do 1 ao 9 eu tenho bases naturais e do 1 ao 9 desta marca eu tenho cobertura 100% dos cabelos brancos, mediante a sua proposta de cor, beleza? Então, esta marca. Já esta marca aqui, ela tem como base do 1 ao 10. Ela tem cobertura total de brancos? Não sei te falar. Sabe por quê? Porque eu não uso ela. Eu só uso ela em outros tons, eu não uso ela para cobertura de brancos, porque eu prefiro usar a outra marca, correto? Na maioria das vezes, pessoal, as marcas, elas colocam nesse formato, tá? Mas a cobertura de brancos, ela não passa do 9 em nenhuma das marcas normalmente, tá? Então, se eu tenho um cabelo totalmente branco, um cabelo com muitos brancos, e eu quero uma tonalidade entre 9 e 10, eu tenho que usar o 9, tá? O 9 vai me garantir cobertura de brancos. Como não tem marca nenhuma aqui envolvida nesses vídeos, eu posso falar um pouco sobre isso, né? Eu tenho mais abertura para falar sobre isso. Muitas marcas, elas vendem como se as bases, tá? As bases que tem na tabela, elas cobrem realmente os brancos. Poucas marcas vão falar para você, olha, se você vai fazer uma cobertura de brancos, não usa um 10. Poucas. Na maioria das vezes as marcas falam, não, de 1 ao 10 tem cobertura de brancos, e não é bem assim, tá? Então, primeira diferença entre as tabelas. Uma tabela eu tenho do 1 ao 9 e a outra do 1 ao 10. Simplesmente porque uma marca entende que do 1 ao 9 eu tenho cobertura de brancos, ou seja, eu tenho cobertura natural, né? Eu tenho esse pigmento natural da coloração. E a outra marca eu tenho do 1 ao 10 simplesmente como base, tá? Então, ela entende que do 1 ao 10 eu tenho base e é isso e ponto, certo? Agora, a gente vai para outra linha aqui, ó. Tem diferença uma marca da outra no quesito tonalidade? Será que tem? Vamos ver? Vamos lá, tem diferença, né? Uma marca da outra tem diferença? O mesmo tom, a mesma numeração, tem diferença uma da outra? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês isso. Então, nós temos aqui, ó, preto,
tá? E loiro extra claro. Nesta tabela aqui eu tenho preto aqui em cima e eu tenho o 9, que é loiro muito claro. Outra diferença importante, os nomes. Cada marca define alguns nomes, tá? Então, por exemplo, para mim aqui do 1 até o número 8, eu tenho o mesmo nome, a mesma nomenclatura, tá? Ou seja, o que eu tenho numa tabela, eu tenho na outra no quesito nome. No quesito 9 e 10, tá? Em uma marca eu tenho loiro extra claro e na outra loiro muito claro. Tem diferença isso? Não, tá? A altura de tom a gente trabalha sempre na mesma proporção, tá? O que é trabalhar sempre na mesma proporção? Eu sei que o 9 é um loiro claro. Ele pode ser muito claro em alguma marca, ele pode ser extra claro em outra, ele pode ser um loiro claro, tá? Em uma outra marca. Isso depende da marca, os nomes. Mas a altura de tom, eu sempre vou ter ideia de qual é, e isso é universal, tá? Não tem diferença. É importante falar isso. Porque surgem muitas dúvidas. Ah, mas essa marca é loiro muito claro e na outra é loiro extra claro. Qual que é mais claro? Eu tô falando de um 9. Aí vai depender do pigmento de cada marca, que é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, olha só, eu vou virar aqui pra gente ter a mesma ordem, tá? Naturalmente, eu tenho nessa marca aqui, ó, um pigmento um pouco mais escuro do que nesta marca aqui, tá? Eu começo a ver isso logo no número 3. Olha só que interessante. Eu tenho o preto aqui, ó, nessa parte, tá? Eu tenho o preto e eu não tenho tanta diferença um pro outro. Porém, quando eu coloco o número 3, eu já tenho uma leve diferença, tá? Ó, eu tenho o número 3 aqui e número 3 aqui. Eu já tenho uma leve diferença, ou seja, eu tenho uma leve diferenciação de pigmento. Isso quer dizer que, se eu uso dessa marca aqui e passo essa marca, eu posso ter uma diferença de pigmento pequena, mas eu tenho. Quando a gente está falando do 4, eu também tenho uma leve diferença, naturalmente, como a gente já esperava. Essa marca aqui, ela é um pouquinho mais escura do que esta daqui. Isso nós estamos falando de base, tá? Base, altura de tom natural, 4, nesse caso. Quando a gente vai para o 5, mais ainda, né? Olha só, a gente tem o número 5 aqui, ó. A gente tem o número 5 aqui e nós temos o número 5 aqui, né? Pode ser que agora não dê tanta diferença aos olhos de vocês, mas quando você vai se acostumando a trabalhar com cor, o nosso olho, ele fica muito mais adaptado. Então, eu olhando, eu vejo que tem bastante diferença. Bastante não, sou um pouco exagerado, né? Mas tem uma certa diferença, tá? E essa diferença, ela aparece no cabelo, ok? Essa diferença, ela aparece no cabelo. Essa marca aqui, ela tem um pigmento um pouquinho mais claro do que essa marca aqui, tá? Olha só, gente, que interessante, né? Quando a gente chega vai aumentando aqui, né, ó, vai colocando essa marca mais próximo, né? Ó, a gente vai colocando essa marca aqui mais próximo dessa tabelinha aqui, ó. Eu tenho um tom abaixo nessa marca aqui, tá? Então, ó, lembrando, esse daqui, ó, é um 10. Dá pra ver? Ó, é um 10. Esse daqui é um 9. Olha só. Estão vendo? Enquanto eu tenho nessa marca 10, nessa marca eu tenho praticamente o mesmo tom, só que é 9. E aí? Tá errado? Não, não tá errado. Sabe o que acontece? Lembra que eu comecei o vídeo falando pra vocês que a gente tem que conhecer a base das nossas cores? É simplesmente isso. Essa marca aqui tem uma base, aquela tem uma outra base de formulação da cor. Então, sim, eu tô falando de altura de clareamento. Eu tô falando sobre altura de tom, né? Eu tô falando sobre base. Porém, a base de uma marca, ela é praticamente um tom abaixo da base da outra marca. O que isso faz de diferença na entrega do resultado? Total! Por quê? Se eu tenho um cabelo que ele é trabalhado numa marca X, que tem um pigmento mais claro, eu tenho que levar isso em consideração. Como eu vou identificar isso? Conhecendo as cores, conhecendo as tabelas,
estudando muito sobre as cores. Mas o mais importante, sabendo que existe essa diferença. Tem muito profissional que leva isso de uma forma muito generalizada. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Simplesmente porque eu entendo que as pessoas, os profissionais precisam entender de fato essa parte. Eu tenho diferença de uma marca para outra. Não é porque o estudo da colorimetria ele é universal que uma marca vai ser igual a outra. E aí acontecem muitos erros. E aí falta entrega, né? Falta você entregar os resultados. Olha só, uma outra diferença que tem muito de uma tabela para outra. Vamos lá. Nessa tabela aqui, eu tenho separado por nuances, né? Então, até agora, eu falei sobre altura de tom. Ou seja, o primeiro número antes da vírgula. Agora, eu vou falar sobre o primeiro número depois da vírgula. Então, ele vem aqui, tá? O primeiro número depois da vírgula, assim como os outros que podem vir, eles podem ser o mesmo número antes da vírgula, porém ele tem um outro significado, correto? O antes da vírgula tem altura de tom, depois da vírgula eu tenho nuance, certo? Muito bem. Nessa marca, eu tenho aqui 1, 2 e tenho 3. Legal. O 1, eu tenho cinza. O 2 e o 3, adivinhem, já mudou de novo. Vamos ver? Olha só. Nesta marca aqui, eu tenho o 3, 5.3. O 5.3 nessa marca é um castanho claro dourado. Castanho claro dourado. Será que eu tenho o 5.3 nessa marca aqui? Vamos dar uma olhada de perto? Eu tenho aqui, ó, 7,12, 6,12, 5,12, eu tenho 5,4, eu tenho 5,5, eu tenho 5,7. Putz, eu não tenho 5,3. Por quê? Simplesmente porque o 3 dessa marca aqui não é dourado. O 3 nessa marca aqui, ele é mate. Então, outro ponto muito importante que a gente tem que conhecer das marcas. Quais são as suas nuances, tá? Na maioria das vezes, os profissionais entendem que o ponto 3, ele é dourado. Mas essa marca em específico, assim como outras marcas, o ponto 3 não é dourado. O ponto 3 é metalizado, tá? Ou seja, ele é esverdeado, certo? Assim como nessa marca aqui, eu tenho o ponto 2. Vamos ver o que é o ponto 2 nessa outra tabela. Só para mostrar para vocês o quão diferente é e o porquê que é importante a gente conhecer, né? Conhecer o produto que a gente está usando, tá? O ponto 2 nesta marca, eu tenho 11.2. 11.2 nessa marca, loiro ultra claríssimo violeta. Nessa marca aqui. Vamos ver uma cor na mesma altura? Vamos ver se tem? Não vai ter. Uma super diferença, né? Eu tenho 11.2. Nessa marca eu não tenho 11. Não existe 11 nessa marca. Nessa marca existe do 1 ao 9, o 10 e o 12, tá? Nessa existe o 11. Então a gente vai pegar aqui, ó, o mais próximo, tá? Eu tenho 9.12, é esse daqui, ó, tá? 9.12. Eu tenho 2, né? O que o 2 significa aqui mesmo? Fumê. O que o 2 significa aqui? Violeta. Loiro claríssimo, violeta. Loiro extra claro, cinza, fumê. O que é o fumê? Como assim? Como assim? É o mesmo número? Não vai ser igual? Não. Tem diferença. E aí, chega a cliente e fala assim, eu passo o 912 dessa marca. Eu passo 912 dessa marca. Aí você vem aqui, deixa eu ver se tem 912 aqui. Eu acho que não. Aí você vem, você usa lá no seu salão, tá? Essa outra marca aqui, essa outra marca. E aí você vai lá e passa o 912 dessa outra marca. E aí, vai ser igual? Não vai ser igual. Não vai ser igual. Nem que você queira vai ser igual, tá? Olha aqui, a gente tem 912 desta outra marca. Olha que legal. Muito bem. E aí você vem e passa o 912 da marca que você está usando. Você ainda não tem conhecimento. Você acha que é o número, é a numeração. Se ela passa 912, eu vou chegar e vou passar 912.
de outra marca e tá tudo certo. Reparem, neste loiro é um 912 desta marca. Agora eu vou mostrar pra vocês o 912 desta marca aqui, ó. Olha só, 912, 912. Eu tenho o mesmo número, 2 tons completamente diferentes. Esse 912, eu tenho loiro claro violeta. Ou seja, eu tenho um tom puxado pro roxo neste aqui. Nesse aqui, eu tenho um tom totalmente cinza. Cinza fumê. Ou seja, ele é um cinza quase chumbado. Quase chumbado. Qual é o risco de você usar uma cor nesse estilo aqui? Qual é o risco de acontecer isso daqui, ó? Esse erro. São 2 tons totalmente diferentes. São 2 tons que vai revelar um outro tipo de cor. São 2 tons que não tem nada a ver com o outro. São loiros. É a única coisa que liga um tom no outro, que eles são loiros. A altura de tom é a mesma. Lembra lá do início do vídeo? A altura de tom é a mesma, levando em consideração que essa marca é um tom abaixo da outra. Então, a altura de tom é a mesma. Porém, eu tenho... Vamos colocar aqui no quadro? Eu tenho 9, 12 de uma marca X e eu tenho 9.12 de uma marca Y. Essa marca X... ela tem, tá? Ela tem altura de tom mais escura, nuance cinza, nuance fumê. O que é o fumê, gente? O fumê é uma mistura do cinza com verde, tá? Então a gente tem um fumê. A gente usa muito esse pigmento justamente para equalizar a raiz, tá? É muito interessante. Esta marca tem, então, 912. Eu tenho altura de tom mais escura, eu tenho nuance cinza e nuance fumê. A marca Y, eu tenho altura de tom mais clara, eu tenho número 1, que é o cinza, e eu tenho violeta. Ou seja, eu não tenho a mesma cor, é o mesmo número, tá? É a mesma proporção, mas não é a mesma cor. E aí vai ter profissional que vai falar assim, não, mas a diferença é mínima. Não é. Nós estamos usando outros pigmentos, outros tons. Não tem como você entregar, de fato, a cor para sua cliente. Por isso que é interessante você conhecer. Vocês estão vendo, eu nem fui além da tabela. Tem muitas coisas ainda que elas vão mostrar diferenças. Nós estamos indo na ponta do iceberg. Essa aqui é a primeira diferença. Em uma marca eu tenho o 2 como violeta, enquanto na outra eu tenho como fumê. O fumê, eu falei pra vocês, o fumê é uma mistura de cinza com verde. E o violeta é uma mistura de azul com vermelho. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Dependendo da base que você usa esta cor, o cabelo vai ficar verde, vai ficar chumbado. Não tem jeito. Vai ficar verde, vai ficar chumbado, tá? Dependendo da base que você usa este tom aqui, a probabilidade do seu cabelo ficar extremamente acinzentado é enorme. Mas não um cinza bonito, vai ficar aquele cinza horroroso. Então, gente, olha só, tomem cuidado na hora de trabalhar com as cores, né? Como eu comecei o vídeo falando, quando a cliente olha essa infinidade de cor que a gente tem aqui, ó, o que acontece? Ela fica até impressionada, porque ela fala assim, putz, quanta cor, mas será que essas cores são realmente as que você vai usar para entregar o resultado que ela precisa? Talvez não. Talvez você vai entrar com uma cor diferente do que ela quer, para você conseguir entregar o resultado que ela quer. Pensa nisso. Além de que você precisa entender realmente a marca que você trabalha. O meu objetivo com esse vídeo é só mostrar para vocês que, num simples detalhe de você comparar uma tabela de cor com uma outra tabela de cor de marcas diferentes, você já vai conseguir aprender e você já vai conseguir identificar a diferença. Então nós identificamos que de uma marca para outra muda o tom, porque uma pode ser mais escura, outra pode ser mais clara. De uma marca para outra,
Eu tenho diferenciação de cobertura de brancos, isso é muito importante, né? Numa marca eu tenho absoluta certeza que do 1 ao 9 eu tenho cobertura. Na outra marca eu simplesmente tenho do 1 ao 10. Será que tem cobertura suficiente? Vamos ver, né? Tem que testar. Mas, na maioria das marcas, a gente consegue uma cobertura muito boa até o 8. Depois pra frente o negócio já fica um pouco diferente. E nós descobrimos que uma mesma cor, com o mesmo número, com a mesma altura de tom, não é a mesma cor. Olha que louco. Então, o objetivo desse vídeo aqui é este, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica, é mais para dar um gatilho em vocês em relação à entrega de cor. E espero que eu tenha sido claro nessa explicação. Mas, se você ficou com dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Já se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, que eu tô trazendo toda semana vídeos novos com informações novas sobre cor, sobre colorimetria e sobre entregar a cor perfeita para sua cliente. Então, se você quer entregar a cor perfeita para sua cliente e ter essa cliente aí por muito tempo na sua cadeira, este é o canal para você aprender um pouco mais todo dia, tá bom? E se você tiver dúvida e quiser ser mais rápido, me acompanhe lá no Instagram, que está aqui na descrição. Segue lá e me manda a pergunta se você precisar. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.